Oi, tudo bem? Meu nome é Isaías, seja muito bem-vindo ao meu canal. Aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre a matemática para concursos públicos. Se você gosta desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sino de notificações e compartilhe. Se quiser, faça algum comentário também. Agora vamos para a aula de hoje. Nessa aula vamos estudar sobre a tabela verdade. É um assunto muito importante e que cai muito em concursos públicos em que o raciocínio lógico é cobrado. Então vamos para a tela aprender sobre tabela verdade. Tabela verdade. O que é a tabela verdade? Tabela verdade é uma forma prática de organizar valores lógicos de uma proposição. Então a tabela verdade é uma forma prática de organizar os valores lógicos de uma proposição. Normalmente, se você quiser comparar duas proposições para ver se elas são equivalentes ou não, se monta uma tabela verdade. Por quê? Porque é uma forma prática de organizar os valores lógicos de uma proposição. Ok. Agora, como que nós saberemos a quantidade de linhas que nós temos que criar, formar para podermos criar a nossa tabela verdade nas questões? O número de linhas é dado por 2 elevado a n. Então, o número de linhas é dado, nós podemos saber o número de linhas pegando o número 2 e elevado a n em que o n é o número de proposições simples. É o número de proposições simples. Por exemplo, se tiver duas proposições simples, é 2 elevado a 2, que dá 4. Se tiver 3 proposições simples, é 2 elevado a 3, que dá 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, é dessa forma que nós iremos descobrir a quantidade de linhas da nossa tabela verdade, construir a tabela verdade com essas linhas que encontramos, e a partir de então, nós iremos preencher a tabela verdade com verdadeiro e falso, levando em conta também os argumentos lógicos. Então, vamos para a tela. Temos aqui a tabela verdade. Já vimos que a tabela verdade é uma forma prática de organizar os valores lógicos. Vimos também que o número de linhas é 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Então, agora vamos construir a nossa tabela verdade. Então, como construir a tabela verdade? Como que a gente vai construir? Nós já sabemos que a tabela verdade é dada pelo número 2 elevado a n, em que n é o número de proposições simples. Nesse primeiro exemplo, nós temos duas proposições, o P e o não que. Então, são duas proposições. Nós iremos agora 2 elevado a 2. E 2 elevado a 2 é igual a 4. Então, nós teremos uma tabela verdade em que haverá 4 linhas. Temos a primeira, a segunda, a terceira. Então, teremos 4 linhas. Então, construindo a tabela verdade, com essas 4 linhas, a partir de agora, nós iremos fazer todas as relações. E como é que eu preencho o verdadeiro e falso nelas? Na primeira, eu coloco a metade verdadeira, a metade falsa. Na segunda, a metade da metade verdadeira e a metade da metade falsa. Dessa forma assim, vamos preencher. O P são 4 linhas, então eu coloco 2 verdade, VV, FF. O que? Nós temos aqui o que? Não vai ser 2 verdades, vai ser agora uma verdade e uma falsa. Uma verdade e uma falsa. Vai ser VF, VF, uma verdadeira, outra falsa. Sempre vai ser assim. Então, na primeira proposição, eu pego a quantidade de linhas e divido por 2. Então, se são 4, vai ser 2 verdades e 2 falsas. VV, FF. A próxima, a metade. VF, VF. E assim sucessivamente. Ok. Então vamos. Nós temos agora o não que. Não que é o contrário de que. Então, se que é verdade, não que é falso. Se que é falso, não que é verdade. Então vamos. Se que é verdade, é falso. Se que é falso, não que é verdade. Ok, preenchemos. Ele está querendo agora o se P, então não que. Então é se P, então não que. É o se, então.
Quando é que o se então é falso? O se então só vai ser falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Onde é que encontramos a primeira é verdadeira e a segunda é falsa? VF. Somente na primeira linha. Então, nessa primeira linha, nós teremos um valor falso. O restante, logicamente, todos irão dar verdadeiro. Ok? Montamos o nosso primeiro exemplo. O segundo exemplo. No segundo exemplo, nós temos P, Q e não P. Aí você vai pensar, não, aqui nós iremos colocar, você pode pensar, 2 elevado a 3. São 3 que a gente está vendo aqui, 1, 2, 3, mas isso não é verdade. Por quê? Porque o P está se repetindo. O P e o não P estão se repetindo. Então, essa aqui é apenas uma proposição. Então, aqui na verdade temos uma proposição e temos duas proposições. Então, temos 2. Na verdade, o número aqui, ele não será 2 a terceira. Ele será 2 a segunda, que é igual a 4. Então, sabemos que são 4 linhas. Como que nós iremos montar? Colocando, temos o P, o Q, não P, e temos aqui o P e Q. E temos também a completa, que é P e Q, se então não P. Então vamos preencher. Já sabemos preencher que a primeira vai verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. A segunda nós sabemos que é VF, VF. Sempre assim. Aí temos essa terceira que é o não P, é o contrário de P. Se P é verdade, não P é falso. Se P é verdade, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Se P é falso, não P é verdadeiro. Ok. E agora nós estamos agora diante de P e Q. P e Q. Então, nós P e Q. Estamos aqui. Então, o E só será verdade. O E só será verdade quando ambas forem verdades. Então, procure onde P e Q foram verdades, nessa será verdadeira. E nós vemos nessa primeira, então aqui vai ser V. Vamos procurar se tem ambas verdades? Não. Então todas as outras serão falsas. Todas as outras serão falsas. Ok. Então já fizemos o P, o Q, o não P e o P e Q. Agora vamos fazer o P e Q se então não P. Então já temos o P e Q, está aqui. E já temos o não P, está aqui. Então é se então, se P e Q, então não P. Então é assim. E nós sabemos que pela regra do se então, vai ser falso quando for VF. Então procure uma que for VF e nós já encontramos. Lembre-se que é daqui para cá, que é o P e Q, se então não P. Então, P e Q, se então não P. Então, aqui o VF vai nessa direção. Eu sei que aqui vai ser falso, porque eu tenho VF. E o restante, logicamente, se não tem VF, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Então, o VF que eu tenho é esse. Então, o restante, tudo vai ser verdadeiro. E chegamos à nossa... concluímos o preenchimento da nossa tabela verdade. Vamos a mais um exemplo. Temos essa aqui. Temos o P, temos IQ, temos R. Então, é P e Q ou R. Então, P e Q ou R. Nós já sabemos que a gente sabe o número de linhas é 2 elevado a N. Ou seja, é 2 elevado a... Eu tenho P... Tenho uma, tenho duas, eu tenho 3 proposições simples. Que é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então eu tenho 8 linhas.
Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Então, construímos, sabemos o número de linhas, agora vamos montar. Nós temos P, nós temos Q, nós temos R. Nós temos P e Q, e nós temos a completa, que é P e Q ou R. Certo. Fizemos isso, fizemos isso. Agora vamos preencher. Nós já sabemos que a gente, se temos 8, 4 vão ser, a primeira proporção, 4 vai ser verdadeira, 4 falsas. Então vamos ver. V, F, F. Ok, fizemos. Agora a metade foi 4 verdadeiras e 4 falsas. Agora a metade vai ser 2 verdadeiras e 2 falsas. Então, V, F, F. Se já temos duas, agora vai ser só uma. Então aqui o R vai ser F. Pronto, montamos o P, o Q e o R. Agora as outras proposições. Agora vamos ver P e Q. Então, P e o Q. Nós já sabemos que P e Q só vai ser verdade quando ambas forem verdadeiras. Então, vamos procurar quando as duas é verdade, é verdade. Então, nessa primeira, temos duas verdades. Aqui também temos duas verdades. Nas outras, todas são falsas, então. Agora, nós iremos fazer P e Q ou R. Nós já temos o P e Q. E já temos o R. Então, P e Q ou R. Então, o ou, para que ele seja falso, tem que ser ambas falsas. O ou, para que ele seja falso, tem que ser ambas falsas. Vamos procurar quando as duas forem falsas. Nós temos aqui, ó, duas falsas, duas falsas. Então, ele só será falso nessas duas ocorrências. Falso, falso. E aqui nessa última também, falso. No restante, todas serão verdadeiras. Então, montamos a nossa tabela verdade e encontramos os valores lógicos. Ok? Vamos passar para frente. Agora vamos ver a precedência de conectivos. Quais conectivos são mais fortes e mais fracos? Então, eu montei esse esqueminha do conectivo mais fraco, que é o não, que é a negação. Aí depois vem o e e o ou. Aí depois vem o se então, que é mais forte. E vem o se somente se, que é o mais forte de todos. Então, aquele que vier, se vier o se somente se, começa por ele. Ele é que vai ser o principal. Se tiver o se então, ele que vai ser o principal. E se tiver ou e, eles serão os principais. E se não tiver nenhum outro. Então, se tiver o se somente se e tiver o se então, o se somente se que será o principal. Então, aqui é uma ordem do mais fraco para o mais forte. Então, vamos ver o exemplo. Temos P, se, então Q, se, somente se, S e R. Então, temos P, se, então Q, se, somente se, S e R. Ora, aqui não tem parênteses, não tem nada. Como que nós iremos saber qual é o conectivo? Nós sabemos que o mais forte é o se e somente se. Então, eu sei que o se e somente se é o mais forte. Ele que vai prevalecer. Então, como a bicondicional é a mais forte, ó, a bicondicional é a mais forte, como é que se deve ler? Deve ler P, se P, então Q, fecha parênteses, se e somente se, S e R. Então, nós iremos ler dessa forma. Por quê? Porque a bicondicional é a mais forte de todas e ela é que vai prevalecer sobre as outras. Ok? Temos essa tabela para identificarmos o grau de força que cada valor lógico desse, cada conectivo. Resultados da tabela verdade. Então, nós temos alguns resultados da tabela verdade.
ela pode ser verdadeira, ela pode ser falsa, ela pode mesclar verdadeiro com falso. Quando uma tabela é verdade, ela dá sempre valores verdadeiros, a gente diz que é uma tautologia. O que é tautologia? É quando o resultado de uma tabela verdade sempre dá valores verdadeiros. Se você construir a tabela verdade e no final da construção, no resultado final dessa tabela verdade, tiver valores verdadeiros, aquilo será chamado de tautologia, ou seja, quando todos os valores da tabela verdade, eles dão verdadeiro, sempre verdadeiro. Esses valores que estão aqui discriminados sempre são tautologia. Por exemplo, P ou não P é sempre uma tautologia. Sempre vai dar verdadeiro P ou não P. Em uma prova, quando você vê P ou não P, tenha a certeza, é sempre verdadeira ela. Se P, então P. Sempre tautologia, sempre vai dar valor verdadeiro. Cria sua tabela verdade com esse se P, então P. Sempre o final da tabela verdade vai ser valor verdadeiro. Temos também P e Q, se P e Q, então P. Também sempre vai dar um valor verdadeiro. Temos se P e Q, então Q. Sempre vai dar o valor verdadeiro. E temos o P, se P, então P ou Q. Sempre vai dar o valor verdadeiro. E temos o Q, se Q, então P ou Q. Sempre vai dar o valor verdadeiro. Mas você vai perguntar, mas para que tem que saber esses valores? Você conhecendo essas estruturas, quando alguma questão vier perguntando sobre tautologia, você já vai bater o olho, você já sabe que o P ou não P é uma tautologia, você não vai precisar fazer a tabela verdade. Quando vier P e Q, se P e Q, então P, você vai saber que isso aqui é uma tautologia, você não vai precisar fazer a tabela verdade. Ou seja, ela vai ganhar muito tempo em resolução de questões. Para isso que serve. Ok, então já vimos que o resultado da tabela verdade é uma tautologia. E que a tautologia é quando os valores da tabela verdade, do resultado da tabela verdade, sempre dão verdadeiros, certo? E quando ela dá um sempre falso? Quando dá sempre falso, a gente chama de contradição. Então, uma contradição é quando os valores da tabela verdade sempre dão falsos. Sempre F é uma contradição. Algumas contradições. P e não Q sempre vai dar valor falso. A negação de P, se P, então P sempre vai dar falso. E o P, se P, então Q, e não Q, sempre vai dar valor falso. Essa é a mesma lógica. Para que eu tenho que saber isso? É para que você ganhe tempo na resolução de questões. Porque você for montar uma tabela verdade dessa, vai demandar algum tempo. Então, se você já souber que essa estrutura é falsa, pronto, você ganhou muito tempo aí. E a próxima, que é a contingência. O que é a contingência? Contingência é quando dá valores verdadeiros e falsos. Dá valor verdadeiro e falso. São os valores que são mesclados, é uma contingência, que são valores verdadeiros ou falsos. Então, tautologia sempre verdadeira, contradição sempre falso, contingência falso ou verdadeiro, falso e verdadeiro. Então, sobre tabela verdade, somente isso. E até a próxima. Valeu!